Olá, meu nome é Carla Montanha, eu sou poeta, produtora cultural e atriz. Sejam todos bem-vindos à Ocupação Poetizando a Rotina, projeto idealizado por Mariane Alves, e hoje teremos um bate-papo, meu primeiro livro, com um artista mais que especial. Helder Eric nasceu em Garanhuns, aqui em Pernambuco. É poeta e professor de literatura, vencedor do Prêmio Pernambuco de Literatura com o livro Rinoceronte e Dromedário. Venceu também o Prêmio CEP Nacional de Literatura Infantil com o livro O Menino Mais Estranho do Mundo. Em 2021, foi vencedor do Prêmio Emílio Borba, Filho de Literatura. E agora eu vou deixar que o próprio Helder se apresente e nos conte, para além do profissional, quem é Helder. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite, o empenho que vocês tiveram, Carla, você e todos da produção. E desde já eu quero desejar vida longa a esse projeto, vida longa à arte, vida longa à resistência. Nós estamos vivendo num mundo de brucutus. E aquele que faz poesia, e aquele que lê poesia, e aquele que tem a alma de poesia, ele é uma pessoa que está resistindo a este mundo de brutalidades. Então eu faço esse meu agradecimento a todos vocês e um agradecimento todo especial, Carla, a você. Né? Nós temos uma história de longa data. Você foi minha aluna, uma brilhante aluna, uma sensível aluna, uma aluna com olhar aguçado. E hoje você não é aluna, você é uma companheira de estrada, uma companheira de jornada, você é uma poeta e uma grande poeta. Eu acredito muito na sua poesia. Então, está aqui o meu agradecimento e vamos a uma conversa muito legal sobre meu primeiro livro, sobre poesia, sobre arte. Eu gostaria que você começasse, né, contando para a gente, assim, além do profissional, quem é Helder, né? Fala um pouquinho para a gente conhecer. E desde já, muito obrigada, me sinto honrada pelas palavras e por ter sido aluna desse mestre, né? Muito bem. Quem é Helder? Você sabe que essa é uma pergunta dificílima. Eu ainda não sei quem eu sou. Eu vou me conhecendo. Eu me pego, Carla, constantemente fazendo coisas que desconheço se já fiz no passado e que me espanta de estar fazendo agora. Mas o Elder, por assim dizer, é uma pessoa que acaba enxergando as coisas não como elas são. Eu procuro enxergar as coisas pelas avessas. Eu procuro enxergar as coisas ao contrário. É como se eu sabotasse a realidade. Acho que a palavra certa é essa: sabotar a realidade. E quando a gente lembra Ferreira Goulart, né, quando ele dizia que só a vida não basta, só a realidade não basta. A realidade acaba nos massacrando. Então, essa coisa de sabotar a realidade é para trazer a poesia. Então, se eu pudesse dizer assim, de forma mais sucinta, quem é Helder, para além de todos os mistérios que possa existir, eu diria que Helder é aquele que procura sabotar a realidade. Não é fácil, mas a gente tenta. Muito obrigada, Helder, por essas palavras, né, tão verdadeiras. Aí a gente conhece um pouquinho dessa pessoa sensível que você é. E outra pessoa sensível que tem todo o meu apreço é Manuel de Barros. E tem um poema dele que se chama O Apanhador de Desperdícios, que diz assim: usa a palavra para compor meus silêncios. Não gosto das palavras, fatigadas de informar. Dou mais respeito às que vivem de barriga no chão, tipo água, pedra, sapo. Entendo bem o sotaque das águas, dou respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes. Prezo insetos mais que aviões, prezo a velocidade das tartarugas mais que a dos mísseis. Tenho em mim um atraso de nascência. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. Tenho abundância de ser feliz, por isso meu quintal é maior que o mundo. Sou um apanhador de desperdícios. Amo os restos, como as boas moscas.
Queria que a minha voz tivesse um formato de canto, porque eu não sou da informática, eu sou da invencionática. Só uso a palavra para compor meus silêncios. E eu queria saber, através desse poema, né? E você, Elder Eric, como você usa as palavras? E como as palavras e a literatura chegou até você? Primeiramente, eu quero agradecer essa pergunta que você fez e agradecer também por você ter trazido esse poeta que é tão grande, esse poeta do mundo, que é o Manuel de Barros, que é um dos meus poetas preferidos e, sem sombra de dúvidas, um daqueles que acabaram me influenciando. Sobretudo, e você falou muito bem isso aí na poesia, porque o Manuel de Barros também é um sabotador da realidade, né? Então, digamos assim, que a gente acaba se irmanando, poeticamente falando. E, Carla, as palavras e a literatura, né? Primeiramente, as palavras. As palavras me chegaram, Carla, muito tarde, muito tarde. Eu tive uma dificuldade imensa em aprender a ler. Para você ter uma ideia, as crianças normais no processo de alfabetização, lá para os 5, 6 anos, elas já estão lendo. E eu só consegui ler aos 12 anos. Aos 12 anos. Então, eu levei o dobro do tempo, né? É óbvio que naquele tempo não se sabia por que é que eu não aprendi a ler. Só mais tarde, através de alguns diagnósticos e pesquisas, é que eu fui entender que eu tinha um distúrbio neurológico chamado dislexia. E naquele tempo, criança pobre, ninguém se importava muito com isso, achava mesmo que era um retardo mental e que aquele menino não alcançaria a compreensão do mundo, minimamente falando, que ele viveria à sombra e com as sobras. Bem, e eu tenho dislexia, sigo com essa dislexia, procuro abordar também nos meus livros a dislexia. Só para contextualizar, para quem ainda não sabe o que é a dislexia é uma dificuldade, em alguns casos, na fala, no meu caso, nem tanto, pois sou professor, sou um comunicador, mas a dislexia ela se acentua mais na leitura e na escrita. Pois bem, ainda hoje, professor e escritor, eu me pego ao ler um livro lendo coisas que não existem, palavras que não existem. Isso é a dislexia. E eu me pego escrevendo palavras que não existem ou que existem com o nome de erro ortográfico. Pronto. Esse é o Elder, essa é a dislexia. Isso faz com que a minha leitura ela se torne lenta. Eu leio, Carla, como quem está aprendendo a ler, como quem está soletrando. Eu leio mastigando as palavras. Agora, eu leio sempre e leio constantemente. Mas eu tenho essa dificuldade. E na escrita a mesma coisa, sabe? Eu faço a revisão dos escritos e constantemente eu me pego com algumas escapadas, escorregadas com relação ao português, com relação à gramática, à ortografia. Não é que você não saiba, é que a dislexia coloca um muro na frente. Só para criar uma visualização, e uma coisa importante é, quem tem dislexia costuma compreender mais por imagens do que por explicações prolixas e científicas e eruditas. Então, é por isso que eu vou trazer essa ilustração aqui. Você, diante de um texto, você está diante de inúmeras palavras. Um disléxico, diante de um texto, é como se ele estivesse diante de inúmeras formigas. As palavras, as letras, como se fossem formigas. E essas formigas, elas ficam se mexendo. Ou seja, as palavras ficam se mexendo. Essas palavras mudam de lugar. Ou essas formigas vão mudando de lugar. Então, para um disléxico, é mais difícil a leitura, porque ele não está lendo uma coisa que já está pronta, posta.
ele está lendo algo que está se transformando, se mexendo, né? Que está se bulindo, ok? Então, as palavras, ou o mínimo domínio delas, só me chegaram aos 12 anos, quando aprendi a ler. E com relação à literatura, né? Quando é que a literatura chega na minha vida? Ela vai chegar tardiamente, né? Porque ler era um sacrifício, continua sendo um sacrifício, mas é um sacrifício que eu gosto, e eu sou professor de literatura, e essa é a minha vida. Mas eu estou falando daquele Helder, lá naquele tempo, aos 12 anos, aprendendo a ler, a dificuldade que ele sentiu. Esse Helder entra na faculdade, e uma vez que entra na faculdade, a literatura entra literalmente, mergulha, o atropela, soterra, afunda a sua existência. Então, eu costumo dizer assim, o dia sem literatura, quer seja dando aula, quer seja lendo um livro, quer seja escrevendo, um dia sem literatura é um dia falso. Eu me sinto falso. Eu me sinto um chantagista. Eu me sinto um charlatão. Eu diria que a literatura ela acaba me dando uma compreensão do mundo. E no dia que eu não a tenho, eu me sinto uma pessoa falsa, um falsário. Então, acho que é isso, Carla. A dislexia e essa literatura. Só para contextualizar aqui, Carla, não é muito comum escritores com dislexia. Né? Não é muito comum. Mas eu acho que a dislexia, ela te dá uma coisa que eu já comecei dizendo aqui nessa nossa live, que é você enxergar as coisas às avessas. Porque a pessoa que tem dislexia, ela está olhando com a máxima atenção, sabe, com o olhar mais apurado possível. Não é aquela pessoa que diante de um texto se sente tranquilo. A pessoa com dislexia, ela procura investigar e esmiuçar no mínimo detalhe. E eu acho que essa habilidade de enxergar com a maior nitidez possível, isso abre espaço para a poesia. É meio doido, Carla, mas se você dissesse assim, então você acha que a dislexia te atrapalha? Ela me atrapalha. Ela me atrapalha. Eu sou um professor. Eu cometo as gafes de ter uma dislexia. Mas para a literatura, para o poeta, eu diria que a dislexia ela não me atrapalha. Pelo contrário, ela acaba me ajudando, porque eu fico com essa atenção a mais. Né? O que para os outros vira uma paisagem, para mim é algo em transformação, em metamorfose. E é interessante escutar porque durante a fase infantil, né, as crianças que são que têm algum déficit de atenção ou qualquer coisa, elas acabam escutando isso que você fala, né? Que atrapalha, que é uma barreira, que é uma dificuldade. Uhum. Então crescem os adultos assim, achando que é uma dificuldade, né? E eu, na minha visão assim, né, de quem está mais por fora, eu vejo que isso é quem faz a gente a nossa poesia, né? Porque se a poesia somos nós, se a poesia é cada detalhe, cada dificuldade, cada estranhamento, cada diferença que temos. Então, isso também é a poesia que nos constrói, né? Isso também é um pedacinho da gente, da nossa poesia. Eu também fui uma criança muito dispersa e sou uma adulta muito dispersa. Né? E eu acredito muito que o momento que eu estou fazendo poesia, às vezes eu tenho que voltar para o começo da poesia para ver se está fazendo sentido, porque a minha cabeça não acompanha a minha escrita, né? Eu penso muito rápido e as informações já chegam para mim muito lentas. Então, eu acredito que as crianças escutam muito isso, que é uma barreira, que é uma dificuldade, que é algo que vai impedir, quando, na verdade, isso é o que faz a gente fluir, né? Porque nós somos isso, né? E o que nos constrói também constrói a nossa poesia. E já acarretando com isso, eu vou fazer a próxima pergunta. Quantos anos tinha quando você publicou o seu primeiro livro? E você acha que foi o momento certo? Certo, certo. Eu tinha 28 anos e curiosamente, depois eu achei isso muito bonito assim, né? Aos 28 anos publicar o primeiro livro. Você sabe que se fosse por mim,
eu teria publicado antes. Mas foi bom ter publicado aos 28, porque foi a mesma idade que Drummond publicou seu primeiro livro. Óbvio que eu não estou querendo aqui me comparar, eu estou só pegando um fato que convergiu, né? Assim, um fato curioso, né? Então é bonito dizer isso. Eu publiquei aos 28, a mesma idade que Drummond publicou também. Você sabe que para a literatura, quanto mais velho, pode parecer melhor, né? Para as artes, de um modo em geral. Ao contrário dos esportes. Na prática esportiva, quanto mais velho, você perde rendimento físico, né? Mas para o campo da arte, para o campo da poesia, nós não estamos falando de desempenho físico. Nós estamos falando de bagagem cultural, de vivências e de leituras. Quanto mais tempo, quanto mais leitura, quanto mais bagagem, mais dias você tiver, melhor. Então, eu publiquei o meu primeiro livro aos 28 anos e achei uma idade boa, já não era um jovem e já estava chegando assim numa certa maturidade, não intelectual, não maturidade poética, mas uma maturidade humana, né? 28 anos você não pode ser entendido como um garoto, né? Aliás, aqui no Brasil, nós temos uma mania de infantilizar muito as coisas, né? Você vê um jogador de futebol como Neymar, ainda é tido como o menino Ney, né? É uma pessoa que ainda está em construção, que ainda não formou o caráter, que a gente tem que ter paciência com ele. Mas eu acho que aos 28 anos, você não é uma criança, você já sabe muito bem o que você quer da vida enquanto pessoa. Não estou dizendo que é uma idade da maturação artística. Agora tem um porém, Carla, é que esse livro ele foi publicado porque a minha avó Bertoleza havia falecido. O nome do livro, e a gente vai falar um pouco mais sobre ele, mas o título do livro é A Morte. E eu tinha um medo terrível que a minha avó morresse. Eu tinha uma ligação muito forte com a minha avó. E eu sentia que se eu publicasse um livro que tematizasse a morte, eu poderia estar acelerando a morte da minha avó. E eu sentia, com o passar do tempo, que a minha avó já não tinha essa saúde plena, essa saúde vigorosa. Então eu ficava me perguntando assim, eu não vou publicar um livro que se chama Morte, porque eu não quero agorar a minha avó. Então esse livro só foi publicado depois que minha avó morreu. Já estava escrito, obviamente depois eu passei a limpo, né? Mas depois que a minha avó faleceu, é que eu tive a coragem de publicar esse livro. E é interessante te escutar, porque eu tenho 24 anos, né? Tô próximo de fazer os 25, e eu fico na minha cabeça, assim, que eu já tô muito tarde para publicar um livro, que já era para ter publicado, que já era para ter, sei lá, tá no segundo livro, né? Essa cobrança, talvez, intrínseca também dos tempos atuais, né? Que a gente tem que ser tudo muito cedo, e essa cobrança dos 30, né? De baterem na porta. E eu acho interessante, não só para mim, né, mas para quem está escutando aí, escutar que o tempo das coisas, né, ele decorre com uma maturidade, porque às vezes a gente observa e pensa, será que era isso mesmo, né? Então, é muito interessante ter essa maturidade literária também, né, para publicar o livro. É verdade. Eu acho assim, Carla, não é preciso a pressa, sabe? Porque tem uma coisa muito interessante que é assim, pior do que não publicar é publicar mal, sabe? Quando você publica mal, quando você publica com muitas falhas, com muita você sendo muito verde, com muitos erros, aquele livro ele se torna uma dor de cabeça e depois ele vai virar uma vergonha. Então, pior do que publicar tarde é publicar mal. E publicar tarde não é nenhum problema, não é nenhum problema. Claro que nós temos essa ânsia, essa ansiedade, esse desejo de querer escrever, tudo bem, eu entendo. Uma coisa que me fez aliviar isso foram os blogs, foram as redes sociais que eu passei a postar por ali e dava uma espécie de legitimação. Porque eu entendo o jovem escritor. Ele escreveu, ele gosta daquilo que escreveu,
e ele quer compartilhar aquilo com o mundo. Ele quer publicar um livro. E tem inúmeros problemas que a gente vai falar mais sobre isso mais à frente, se você quiser, mas as redes sociais faz você botar para fora e meio que testar. Só que eu prefiro um texto que você poste nas redes sociais que tenha poucas curtidas, compartilhamentos, do que um texto que tenha muitas curtidas e muitos compartilhamentos. Porque, no caso da literatura, é estranho dizer isso, mas nem sempre o texto que bomba, o texto que faz sucesso, é o seu melhor texto. Isso é meio esquisito de dizer. Mas é assim, parece que as pessoas gostam muito de um tipo de arte não apurada, não sólida. As pessoas gostam do fácil e do mastigado, tá entendendo? Então, se eu pudesse dar um conselho aqui, a quem está começando a escrever, dentre outros, era use as redes sociais para lançar seus textos, né, para as pessoas saberem que você está ali, que você produz, que você está no caminho, mas não se preocupe com likes, curtidas, compartilhamentos. Não se preocupe. Se o seu texto tiver poucas curtidas, é provável que você esteja no caminho certo. Se o seu texto tiver muitas curtidas, é provável que você esteja no caminho errado. Sabe qual é o caminho errado? É você escrever para agradar. Escrever comercialmente, né? Comercialmente. E você falou um pouco, né, da abordagem do seu primeiro livro, né, que é um livro muito íntimo seu, né, que traz um assunto que eu também vivo muito isso, assim, eu me vejo muito no seu primeiro livro, porque a minha relação com os meus avós, né, eles são as pessoas assim mais importantes da minha vida. E esse medo de perder é muito latente, né? Eu tive um susto esse ano que meu avô teve um infarto. Graças a Deus ele tá bem, mas foi um susto, e eu falava assim, se ele for, eu preferia ir, né? Porque é uma dor tão grande, assim, a gente pensar de perder. E essa minha relação com meu avô vem porque ele me inspira muito, né? As primeiras poesias que eu aprendi, foi ele que recitava para mim na minha infância, sem se dizer poeta. Os primeiros livros que eu li de poesia foi a primeira pessoa que eu falei. Então, eu queria conhecer um pouquinho, se você permitir, não só do livro, mas que você falasse um pouquinho da sua avó. Assim. Esse primeiro livro, você pode repetir o nome dele, né? Falar um pouquinho da sua avó, se você se sentir à vontade, e falar um pouquinho para a gente como você se sentiu depois de você publicar esse livro, né? Porque é um misto de sentimento que a gente tem que lidar, né, com essa responsabilidade literária, se me É permite assim. assim falar. Não, falo e falo com o maior prazer. Primeiro falar da minha avó, né? Que figura incrível. Ela se chamava Leusa Soares, Dona Leusa Soares. E veja só, Carla, a minha avó, primeiro essa relação toda, ela vem assim, né? Eu perdi os meus pais e eu fui criado pelos meus avós. Fui criado pelos meus avós. Aliás, eu fui criado e literariamente isso pode provocar uma confusão em quem lê a minha obra. Em mim não é confusão nenhuma, não há. Mas em quem lê, sim. Porque é assim, como eu perdi os meus pais muito cedo, eu passei a ser criado pelos meus avós, os meus avós maternos. Mas também eu fui criado pelos meus avós paternos. Então, eu peguei os avós paternos e maternos e os coloquei na minha poesia. Pode até parecer que são personagens, mas eles foram figuras reais. Eles estão ali na minha poesia. Então, às vezes, tem aqueles avós que morreram mais cedo e aqueles avós que morreram mais tarde. Tem o Helder criança e tem o Helder adolescente. Isso está tudo misturado. E eu faço questão de não deixar isso explicado, até porque você não explica em poesia. Eu faço questão de deixar isso nesse caos para que o leitor se perca mesmo. Porque o que importa é a dimensão poética da infância e da juventude. Então, um desses avós, a Bertoleza, que seguramente é a que mais
acabou me influenciando poeticamente, ela era uma analfabeta, sabe? Mas deixa eu te dizer, ela foi a pessoa mais sábia desse mundo, sabe? Ela compreendia, ela tinha uma dimensão, ela tinha uma fala que simplificava tudo. Ela tinha uma capacidade poética, ela não sabia que era poesia aquilo que ela dizia. E eu, já com a clareza, sabia que era poesia. Para você ter uma ideia, Carla, eu costumava ter um caderno, e infelizmente esse caderno se perdeu nessas coisas de mudanças e tal, mas eu tinha um caderno em que eu anotava as frases que minha avó dizia. Eu dizia assim, eu não posso perder isso. Isso é poesia. Só que com o tempo, eu fui deixando esse caderno de lado, porque era muito chato. Tipo, a sua avó diz algo e você corre para escrever. Depois eu disse, é melhor eu vivenciar, é melhor eu viver esse momento e provocar uma conversa, uma fala nela que possa gerar outra poesia, sabe? Para você ter uma ideia aqui, uma coisa simples. Quando chega água na nossa casa, dependendo da força, você escuta a água passando pelos canos. Pronto. A minha avó, quando a água chegava, ela dizia assim: essa vem desembestada, tá galopando, olha o barulho. Pronto, essa coisa de dizer assim, a água vem desembestada, a água vem galopando. Aí você diz, isso é poesia. E eu tinha um caderno cheio dessas expressões que para ela era a coisa mais natural. Infelizmente o caderno se perdeu, mas não tem problema, porque as falas ficaram em mim, sabe? Quando eu estou escrevendo que eu engancho, que não vai, que não avança, eu costumo me perguntar assim: o que é que minha avó diria? Na linguagem de minha avó, como é que ela diria isso? E sempre acaba funcionando e eu sempre acabo construindo, né? Então, assim, essa pessoa me influenciou muito, Dona Bertoleza. E é trágico, né, essa coisa da morte. Por isso que a morte, essa perca, né, ela abre essa ferida na gente. Ela abre literalmente uma ferida na gente. Às vezes, assim, do nada, eu paro e dá uma saudade da minha avó, sabe? E, poxa, que pena que ela não está mais aqui. Um conselho que eu gostaria de dar a todos é que vocês aproveitem os seus avós. Aproveitem mesmo. Porque, pelas leis da vida, os nossos avós, que já estão velhinhos e cansados e tal, eles já estão no final da caminhada. Eles já estão no final. E nós estamos no começo. E teve um momento, Carla, que foi muito triste para mim, que ainda criança, eu percebi que os meus avós, eles iam ficar. Eles não iriam seguir. E que eu iria seguir. E você, criança, sem os seus pais, criado pelos avós, quando você tem essa clareza de que os seus heróis, de que a sua inspiração, de que os seus avós, um dia eles vão morrer e você continua, isso dá uma desesperança, isso dá uma angústia, sabe? São tantas coisas, são tantas coisas. Então, o livro é esse aqui, né? Se chama A Morte. Esse aqui, ó. A Morte. E nesse livro eu faço uma série de reflexões sobre o agir da morte, a habilidade da morte, as artimanhas da morte, né? É muito comum que os poetas louvem a vida e os amores, mas esse meu primeiro livro, e agora eu tenho toda a clareza, ele reflete a morte, porque era aquele jovem com medo de perder os seus avós, sabe? Então eu E é acabei. um tema muito delicado, né? É um tema muito muito íntimo, né? Eu acho que e muito necessário para ser o seu primeiro livro, né? Pois é, e tanto é, Carla, que assim, o livro estava pronto, né? E depois eu tive essa clareza de que assim, o livro está pronto,
mas ele está falando sobre a morte. Essa morte que vem se apoderando dessas pessoas queridas que tem. Ou a reflexão dessas pessoas queridas, né? Então tem tudo Você, isso. você até já respondeu um pouco, porque você traz essa dificuldade de publicar logo, né? E o assunto dele é muito delicado. E tem uma frase, né, um trechinho de Grande Sertão, Veredas, do escritor mineiro, né, Guimarães Rosa, que ele diz assim: o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta, esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. E por falar em coragem, né, para publicar um livro, a gente Uhum, sabe que não é só distribuir ali aquela literatura para as pessoas, né? Mas é um movimento muito íntimo que você conta a sua vida ou não, mas até o que não é verdade é a sua ficção, né? É o seu desejo de viver, é a sua forma de colocar nas letras. E eu queria saber um pouquinho de você. Por falar nessa coragem, né? A coragem para publicar, né? De lidar com as uhum. críticas, de entender que vai chegar para outras pessoas. Aquilo que você escreveu, que está exposto ali, foi um movimento natural ou não? Foi uma decisão de muita coragem. Assim, conta para a gente como foi esse movimento da publicação. Se foi um movimento difícil, assim, como foi para você? Uhum. Carla, eu sabia, Carla, que esse livro seria publicado. Eu sabia que eu queria publicar livros, que eu seria um poeta, que eu seria um escritor. Eu sentia, eu sentia que era algo da minha natureza, da minha natureza. Eu queria mostrar aquilo já. E, e aí é como eu te disse, né? Esse primeiro livro, como ainda é o primeiro, é a primeira experiência, tudo é muito verde, né? Então eu quis esperar assim, né, que esses momentos de mortes ou dessas mortes mais especiais que eles acontecessem para que eu não ficasse com nenhum peso assim. Talvez isso seja até uma coisa de terapia, mas para eu não ficasse com nenhum peso, tá entendendo? Então assim, é, não foi não foi desesperador publicar o livro. Ele teve apenas que esperar esse momento. E eu acho que publicar, Carla, publicar um livro pode nem ser um ato de coragem. Pode nem ser um ato de coragem. Muitas vezes, publicar um livro é mais um ato de vaidade. Presta atenção nisso. É mais um ato de vaidade. Porque é claro e evidente que nós, escritores, nós somos muito vaidosos. Os artistas, do modo em geral, nós somos muito vaidosos. Na sua fala, você perguntou assim, como lidar com as críticas, né? Ah, as críticas doem. Por mais que se diga, é uma crítica construtiva, você fica assim, puxa, quer dizer que não estava tão bom, né? Porque na hora de você estar fazendo, você acha que está bom. Você acha que ficou legal. Aí, de repente, outra pessoa vem, se sujeita àquilo e tal. Então, isso mexe muito também com a questão da vaidade, né? Essa vaidade ferida. Mas também tem a vaidade de você dizer, publiquei um livro, publiquei um livro, sou um poeta, né? Só para que não fique solto, é uma coisa boba, é uma coisa tola, essa vaidade. De você ficar se achando, sou um poeta. Isso é tolo. Como também é tolo os abalos com as críticas. Mesmo que essa crítica ela esteja apontando o óbvio, o erro. Claro que você pode ficar chateado, mas um abalo assim para te fazer parar de escrever, acho que não. Acho que não. Acho que o que é preciso é a humildade, sabe? A humildade de dizer assim: estou publicando um livro. E Tomara. isso é muito rico ouvir, né? Por isso que é interessante conversar com quem está nessa carreira há tanto tempo, porque a gente vai perdendo também, desmistificando esses assuntos que muitas vezes assolam a gente, né? O medo da crítica, o medo do que vem do outro, né? Quando na verdade a gente só precisava dizer a nossa verdade, se chegue ou não ao outro,
aí já é com o outro, talvez, né? Mas eu queria, dentro desse contexto, né, que a gente está falando, saber quais as suas maiores referências e as obras que te influenciaram e te influenciam na sua literatura. Quem são os escritores, quem são as obras que te cutucam aí? Carla, eu costumo dizer assim: todo escritor que eu leio e gosto, ele me influencia. Sabe? Alguma coisa fica. Sabe quando você lê um escritor que você diz assim, eu queria ter escrito isso, sabe? E vem aquele sentimento de você dizer assim, puxa, por que não fui eu que escrevi isso, sabe? Quando eu me deparo com um escritor ou com uma obra dessa grandeza, eu fico maravilhado, sabe? Eu devoro aquilo inúmeras vezes. Então, é essa mágica que acaba te motivando, que acaba te levando. E vários escritores acabaram me motivando, mas eu quero citar dois, por uma questão aqui de delimitação. E os dois principais também. Primeiro, e eu já citei aqui, minha avó Bertoleza, ela me influenciou. Ela me influenciou com a sua vida, com as suas palavras, com a sua poesia pura, com a sua poesia bruta, com a sua existência. Eu sou devedor e muito de ter convivido com a minha avó. Acho que se eu não tivesse convivido com ela, eu não teria entendido, descoberto o que é poesia. E talvez eu fosse apenas um leitor. Se lá fosse, eu acho que essa convivência com a minha avó acabou me transformando em boa parte do que eu sou hoje. Agora, além da minha avó, tem as leituras. Tem as leituras. E um poeta que me influenciou muito se chama João Cabral de Melo Neto. Poeta pernambucano João Cabral de Melo Neto. Que, na minha concepção, é o maior poeta do Brasil e um dos maiores poetas do mundo, sem sombra de dúvidas. Você começou na fala inicial citando Manuel de Barros. Manuel de Barros também compartilhava com esse pensamento. Manuel de Barros também dizia que João Cabral de Melo Neto era o maior poeta do Brasil, aquele que melhor mexeu com a linguagem, com as palavras, sabe? Bem, agora, tem um verso muito simples, muito belo. É simples, mas não é simplista. É simples, mas tem todo um trabalho para se fazer. Que é de Manuel Bandeira, outro poeta pernambucano, Manuel Bandeira. Que esse eu gostaria, dentre tantos outros, né, de ter feito. É pequenininho. Diz assim: amor é chama, depois fumaça. Tem tanta coisa aí, Carla. Né? Amor, chama, depois fumaça. Não precisou de erudição. Não precisou de 1 bilhão de palavras. É só isso. E veja se não é isso. Amor chama, depois fumaça. Viva a literatura, viva Manuel de Barros. Isso é muito bonito, isso é lindo. É incrível, né? Não só o que ele escreve, do que ele quer dizer, mas como chega para as pessoas, né? E a gente entende essa metáfora de tantos jeitos. Cada pessoa vai Uhum. entender, né, essa poesia de uma forma, e eu acho isso mais bonito, né, da literatura, que a gente faz uma coisa, mas a gente dá para as pessoas e se transforma. E eu queria te fazer uma pergunta que, em relação à vontade da literatura, não basta só isso no Brasil que a gente vive. Né? Eu mesmo, eu tenho praticamente 3 livros prontos e nunca publiquei também. Mas não é só a questão da vontade, da coragem, da insegurança, mas também existem outros fatores por trás disso. Publicar um livro no Brasil ainda não é barato, não é fácil, né? Não tem muito incentivo, e a gente precisa também trazer essa realidade de que também não é só a questão de querer, né, ser um escritor hoje em dia. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, discorresse de um lugar mais íntimo seu, se você teve alguma dificuldade em relação a isso para publicar, como é o
se você puder contar um pouquinho para a gente, já que você publicou vários livros, como é o processo para conseguir publicar no Brasil, e contando um pouquinho das suas condições da época, né? Porque a gente Uhum. sabe que já faz alguns anos que esse livro foi publicado. Você trouxesse mais esse lugar também verdadeiro para a gente. Certo. Tem um fato curioso, porque realmente tem isso. Você procurava juntar uma grana, né, para publicar o livro. Tem essa coisa da grana e tal. Mas tem essa coisa de você procurar uma editora. Só que tem um problema, né, quando você procura uma editora, que é o seguinte: as editoras elas recebem vários livros, vários livros. Você não é o único escritor do seu estado, do Brasil, a querer ser publicado. Então, são vários escritores. E as editoras, elas não dão conta de tudo isso e elas acabam descartando muita coisa. Porque a gente já sai perdendo quando é um jovem, o primeiro livro, o autor do primeiro livro, que é o fato de sermos anônimos. Nós somos anônimos, né? Você veja que quando a gente vai estudar literatura e quando se fala dos poetas marginais, Paulo Leminski, Chacal e outros tantos, você percebeu que essa turma também sofreu a dificuldade pelo seguinte: quando eles eram jovens escritores, existia Vinícius de Moraes, que já era um poeta consagrado, inclusive na música também, na mídia. Existia João Cabral, existia Drummond. Aí você percebe assim, que você começar já tendo um monstro poético desse, aí você pergunta, a editora quer quem? Esse jovem autor, com esse seu primeiro livro, que tem as inseguranças, que tem um autor que ainda não está inserido no mercado, ou a editora quer aquele nome? Porque a editora, vamos colocar os pingos nos is, a editora ela quer vender livros, ela quer ganhar dinheiro. Tem muitos jovens que têm a ilusão de ser um gênio da literatura e que mandar o livro a editora vai publicar. Você pode até ser esse gênio, mas a editora ela quer saber assim, o livro desse gênio, será que vende? Porque poesia é complicado. Você sabe aí, Carla, que poesia é o gênero que menos vende no Brasil. E olha que nós somos um país que lê muito pouco, né? Então você tem assim a prosa, os romances e tal. E aí depois vai para o conto, crônica, aí vem livros de ensaios, livros de receitas. Lá no finzinho tem livros de poesias. Livros de poesias. Você sabia que Ferreira Goulart, um dos grandes poetas desse país, o Ferreira Goulart, quando lançava um livro, ele vendia algo em torno de 3.000 exemplares. 3.000 exemplares. Veja, Carla, 3.000 exemplares num país de 200 milhões, 210 milhões de habitantes, é pouco. Isso dá o quê? 0,0000000. E E vendia ele era pouco, né? o. Comparado a escritores que às vezes tentam vender seus livros, né? E é uma dificuldade tão grande, né? Você sabe que uma outra grande dificuldade é essa, Carla, é você custear os livros e você vai para casa com uma caixa de livros. E como fazer aquela caixa Render, né? render? É difícil, né? Tem uma coisa curiosa que quando você é um primeiro autor, que é você espera que os seus amigos comprem o seu livro. E os seus amigos esperam que você dê de presente esse livro. Aí fica aquela coisa, como é que é isso, tá entendendo? É Então difícil. tem essa dificuldade de você ser o primeiro autor, né? E outra dificuldade, Carla, é que nós temos um público pequeno de leitor de poesia, né? Costuma-se dizer que geralmente leitor de poesia também é poeta e acaba circulando entre eles. Mas é inúmeras dificuldades. Agora, sim, tem essas saídas, né, Carla? As redes sociais. Já foi mais caro, viu, Carla? Já foi mais caro publicar livros, tá entendendo? Barateou um pouco, mas é claro que ainda assim é caro e tal. Mas tem toda essa dificuldade, né? As editoras grandes, elas meio que já têm os seus escritores e os pequenos ficam batendo cabeça, assim, conseguir, né?
E ainda no seu primeiro livro, eu queria que, se ele estivesse perto aí de você, ou se você se sentir à vontade para recitar, você pegasse um trechinho desse livro e lesse para a gente, né? E ainda completasse dizendo assim, por que você escolheu esse trecho assim para a gente? Tá bom, tá aqui pertinho mesmo. Bom, no livro A Morte, meu primeiro livro, na página 74, como eu havia dito, é um livro que fala sobre a ação da morte, como a morte vai agindo. E tem uma passagem que diz assim: a morte planta um caroço ao corpo molambado. Tão de nada o caroço, nem é radiografado. O grão logo enraiza, toma o corpo sitiado, fermenta, vira um ovo no corpo enramado. Eu gosto desse poema por essas metáforas. A ideia, no finalzinho, quando diz assim, é de que a morte planta um ovo na gente. Mas a morte não é de plantar. A morte é de matar, é de destruir. Então, como é que a morte planta, né? Ela planta para colher depois. O ovo da morte não é o ovo de onde sairá a vida, porque a morte é antivida. O ovo que a morte planta, na verdade, é uma doença em nós, é um problema, é um tumor que ela planta em nós. Essa metáfora do ovo, né? Um ovo no corpo, um ovo que vai enramando, essa metáfora ela surge quando eu lembro da infância de algumas pessoas próximas que morreram de tumor. E eu me lembro que as pessoas diziam assim: fulano está com tumor. Já foi ao médico e dizia assim: o tumor está do tamanho de um ovo. Essa frase ficou: o tumor está do tamanho de um ovo. E aí, lá para as tantas, já crescido, eu pego essa metáfora da infância e digo que a morte planta, né, um ovo. E esse ovo enrama. Só que as ramagens da morte são ramagens não para florir, são ramagens que vão nos asfixiando até que chega esse momento da morte. E, Carla, o livro todo são essas insights e reflexões sobre a morte. E aí eu acho que você entende de eu não querer ter publicado esse livro antes do falecimento dos meus avós, né? Porque é um livro que tem É essas como se as camadas. pessoas fossem a gente, até uma palavra dos nossos avós dizer até que a gente está agorando, né? Isso, Eles têm esse, agora. esse sentimento da gente, né? De não querer antecipar a dor. A dor de ler também, né? Porque dói ler. As pessoas pensam que fazer poesia é algo belo, bonito, mas dói, né? Corta, sangra. Verdade. E dentro desse contexto ainda de conhecer esse Elder que você fala, do Elder criança, do Elder adulto, né? Você fala de Elders, se você me permite falar Sim. assim. Tem um escritor dourado, né, que ele diz assim, é um recorte, bem de um fragmento mesmo, eu vou falar. Ele fala, o exemplo do rio, que está sempre indo, mesmo parado, vai mudando. E sabemos que nós, né, humanos, nós somos um rio, trocando de água e mudando. O que você diria para aquele elder, né, que escreveu aquele livro lá atrás, quando Hum, encontrasse com ele? O que é que você falaria se você tivesse essa oportunidade? ok. É, primeiro, eu falaria assim: olha, nós não ficamos ricos nem ficamos famosos, mas paciência, que ninguém nesse país fica com isso que a gente quer fazer. Mas, brincadeiras à parte, se eu tivesse essa oportunidade de viajar no tempo e encontrasse com o jovem Elder do primeiro livro, eu diria assim: reescreva tudo, reescreva tudo. Porque mais tarde você vai ler e vai dizer assim: puxa, eu podia ter feito melhor. Reescreva sempre, para que esse puxa, eu podia ter feito melhor, seja o mínimo possível.
porque sempre vai existir esse puxa, poderia ter feito melhor. E diria também que ele lesse mais do que escreve, ler muito mais do que escrever. Sabe, Carla, teve um momento na minha vida de jovem poeta em que eu escrevia demais, mas eu era uma máquina, eu era uma metralhadora, né? Teve um ano que foram mais de 300 poemas. Teve um dia que eu fiz 27 poemas, mas eu sou um gênio que nada. Daquilo, daqueles 300 poemas, 4 poemas escaparam. Sabe quando você fica mais maduro, que você vai ler? Você, ainda bem que você não publica, porque você fica assim, que coisa ruim, sabe? Como isso aqui é ruim. E aí, tempos depois, quando você visita os seus primeiros escritos, você visita como se você fosse um terrorista soltando bomba em cima de tudo, porque você não tem amor e nem apego. Você tem muita vergonha daquilo que você fez. Aí você fica assim, mas tá muito ruim. Então, uma outra dica que eu poderia dizer ao Helder, jovem poeta, é leia mais e escreva menos. Leia muito mais, mas muito mais. E escreva menos. E Escreva sempre, eu mas leia poderia mais. Eu poderia até dizer, né, seja menos cruel com você, né? Não fale isso, mas assim, seria tanta mentira, porque eu compartilho do mesmo sentimento, sabe? E quando eu estou escrevendo, às vezes não precisa ser nem anos, né? Pode ser uma semana. Eu já olho e faço, meu Deus, porque eu escrevi. E eu acho que isso é um sentimento de todo escritor, e isso é um Sim, movimento não duro, mas interessante para esse rio que vai mudando, como eu cito. Porque a gente também reconhece que a gente cresceu se a gente está achando ruim, que hoje a gente sim. escreve bem melhor do que isso. Isso, Então, isso eu já tiro que não é algo duro, mas é algo que de até alavancar, né, o que a gente está escrevendo e dizer assim, poxa, melhorei, aquilo dali já não faz tanto sentido. perfeito, 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 perfeito. E eu ainda diria, Carla, para aquele Helder, eu ainda diria assim, de vez em quando, leia um livro ruim. Porque sim, a gente vai procurar os melhores livros, claro e evidente. Eu daria um conselho, leia os clássicos, claro e evidente. Mas eu também diria assim, de vez em quando, leia um livro ruim. Só para você ter raiva lendo um livro ruim, para você perceber que o seu livro não pode ser ruim, para que outras pessoas também não leiam com raiva o seu livro, para que ele não seja um livro ruim. Eu acho que é um exercício muito bom. Não sempre, porque aí é martírio. Mas de vez em quando você pegar um livro ruim, para dizer assim, então isso é ruim, e é ruim mesmo, sabe? Então eu acho que é um Um exercício bom também. exercício, né? E eu queria saber um pouquinho de você. Quais são os seus projetos, né? Se há projetos para 2022, assim, contasse um pouquinho para a gente. Tem um, inclusive, que a gente está junto, né, nesse projeto. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente. Vem livro por aí, vem projetos por aí. Conta um pouquinho para a gente. Joia, joia. Nós estamos juntos, né, num projeto chamado Desmascarando a Pandemia, que também foi contemplado pela Lei Aldir Blanc. E esse Desmascarando a Poesia, ele já está no Instagram, né, na rede social Instagram. Inclusive, você pode acessar @desmascarando a pandemia, e lá você vai encontrar poemas da Carla Montanha, do Helder Eric, ilustrando ou em parceria, né, com as fotografias de Matheus Brito. Então é esse projeto poético fotográfico, tá certo? E há a expectativa de que esses poemas e essas fotografias figurem em um livro. Vamos torcer para que tudo dê certo. Há essa perspectiva, há essa esperança, sim. Já para 2022. E também tem esses outros projetos da poesia do Helder, né? No final, no meio do ano, alguma coisa assim, eu acabei vencendo um prêmio chamado Prêmio Hermílio Borba Filho de Literatura. E esse prêmio, ele, além de te dar uma grana e tal, eles publicam seu livro, né? Então a editora CEP
vai publicar mais um livro meu, que se chama Alto de Javalis e Ungüentos. E esse livro vai sair provavelmente no primeiro semestre e mais assertivamente lá para o mês de abril e maio. Abril ou maio deve estar saindo outro livro do Helder, que seria, no caso, o 7º livro de poesia. E eu também tenho o projeto de publicar mais um livro infantil, né? Eu tenho um livro infantil que se chama O Menino Mais Estranho do Mundo, também venceu um prêmio nacional, né? Prêmio CEP, Nacional de Literatura Infantil. E estou com essa ideia aí de publicar mais um livro infantil, porque eu quero seguir nessa área. Depois que você é pai, né, sobretudo acompanhando seus filhos, você mergulha, você volta, né, àquele período da infância. Então são esses os meus projetos. Tem mais um livro para adulto, né, O Alto de Javalis e Ungüentos, livro de poesia, e tem mais um livro infantil, e tem o projeto Desmascarando a Poesia, que eu tenho o prazer, minha querida, e a honra de participar desse projeto com você, certo? Helder, viva a literatura, né? Viva a Viva arte, sempre. viva a cultura. Nós estamos, infelizmente, nos encaminhando para o fim, porque se fosse por mim, a Ah, gente passaria aqui 2, 3, 4 horas conversando sim, sim. tranquilamente. Mas, em nome meu, da Mariane Alves, a idealizadora desse projeto, né? Que foi quem entranhou ele, agradeço também o incentivo da Lei Aldir Blanc, né, para esse projeto acontecer. Pedir que as pessoas sigam nas redes sociais, né, poetizando.a rotina, e lá no YouTube, Ocupação Poetizando a Rotina. E agradecer a esse grande escritor que foi, eu comparo ele ao meu avô também, que é uma das minhas maiores Maravilha. inspirações, que é um mestre, você é um professor, um amigo, né, que eu chamo. Sim. Agradecer a sua participação nesse programa incrível e dizer também que venha muita poesia, né, que venham muitos livros e que a literatura chegue para as pessoas como ela muda a nossa vida de quem escreve. Então, só tenho que agradecer a você por essa participação. E, por fim, queria pedir um conselho, né? Depois desse agradecimento que eu fiz, já que a gente se encaminhou para o fim. Que conselho você deixaria para os jovens escritores que querem publicar seus livros? Muito obrigada. Ok, Carla. É, Bem, primeiramente agradecer a você e a todos que estão encabeçando esse projeto aqui, dizer que foi um prazer participar desse projeto e estar aqui com você, Carla. Tanto é que eu gostaria até de fazer um pedido aqui para ficar para o futuro, que é assim, você voltar a fazer essa live, eu voltar a fazer essa live, mas no caso, eu iria entrevistar você sobre como é publicar o seu primeiro livro, Carla. Que eu sei que está vindo aí, está maturando esse seu primeiro livro, tá certo? E um conselho que eu poderia dar ao jovem poeta, ao jovem escritor. Bem, é um conselho, eu vou repetir o conselho para o Helder, o jovem Helder. É assim, leia muito. Mas assim, leia muito mesmo. Porque a leitura ela vai te dando a bagagem. Pode acontecer do jovem escritor não querer ler com medo de sofrer uma influência. Porque acontece. Sabe? Às vezes você começa a escrever, aí você diz assim, tá parecido com fulano de tal. Aí você pode ficar feliz. Ué, se tá parecendo com o poeta fulano de tal, tá legal. Só que depois você diz, tá, mas tá parecendo cópia. Aí você tá numa encruzilhada. Quer que eu lhe dê um conselho? Leia mais e mais e escreva mais e mais, que uma hora você vai achar a sua voz. Porque a sua voz, a sua escrita, pode ser parecida com a de fulano, cicrano e beltrano, mas ela tem algo seu. Isso vai vir com muita leitura e escrita, claro e evidente, mas sobretudo muita leitura. Vai ter um momento que você vai dizer assim: tá aí, acho que eu achei.
a minha fala, a minha voz, a minha escrita. Você não vai estar certo de que achou, porque a gente nunca tem certeza de nada. Mas você vai dizer assim: acho que agora eu estou dando os meus primeiros passos. Porque é sempre bom, nesse campo da escrita, você não se acomodar. Então não é bom dizer achei, é bom dizer acho que estou indo. O bom é você estar na corda bamba, ali no perigo, porque senão você pode se acomodar e a sua escrita pode virar uma formulazinha, sabe? É sempre bom estar ali no fio da navalha, na corda bamba. Outra coisa que eu quero dar de conselho é desconfie. Desconfie do seu texto. Desconfie achando que ele não está bom o suficiente. Desconfie que você não é um gênio. Desconfie. Quando eu digo que você não é um gênio, é que você tem que escrever, reescrever, escrever, reescrever. Vá ler a biografia dos grandes escritores e você vai ver que a coisa que mais eles faziam era reescrever. Porque são processos. Você ler muito, depois você escreve. Mas não é porque você escreveu que está pronto. Você não é gênio. Porque até os gênios reescreviam. Reescreviam muito. A Clarice até dizia assim, né, que reescrever era cortar as asinhas, né? Então, reescreva, leia muito e desconfie sempre, porque é aí na desconfiança que você vai crescer. Obrigado, minha querida. Obrigada, Helder. Hoje foi um dia importantíssimo, não só para mim, mas para quem vai escutar. Porque é sempre bom escutar a sensibilidade e a verdade de quem fala com o coração. Então, muito obrigada por esse privilégio que foi te escutar. E eu tenho certeza que muitas pessoas que vão escutar vão sentir isso. Obrigada, gente. A gente fica até a próxima, esperando aí as outras ações culturais que vão vir da nossa ocupação Poetizando a Rotina. Um beijo.